vamos falar sobre a importância do Sermão do Monte e a importância de estarmos alicerçados no Evangelho de Jesus. Hoje de manhã nós conversamos sobre o capítulo 7, no versículo 12, onde nós falamos sobre a regra de ouro do Evangelho. Um dos principais textos, ou uma das principais mensagens que Jesus pronunciou, que é: tudo aquilo que você deseja para você, faça pelo outro. Essa é a regra de ouro do Evangelho, é a lei áurea do Evangelho. E hoje nós vamos meditar um pouquinho no final do capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz assim o texto da palavra do Senhor. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar ele a um homem ou uma mulher prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha, e desceu a chuva, correram rios, e assolaram os ventos, e combateram aquela casa, mas ela não caiu. Deuteronômio, que Deus enviaria um outro profeta ainda maior que ele. Mateus está mostrando que esse profeta a quem Moisés profetizou é Jesus, o Deus encarnado. Então, assim como Moisés subiu no monte em Êxodo 33 e conversou com Deus face a face, como quem conversa com um amigo, agora Jesus também sobe no monte para falar a lei de Deus. Moisés recebeu a lei, Jesus reinterpreta a lei. Moisés os 5 grandes livros da Bíblia, a sabê-los: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E Mateus vai registrar 5 grandes discursos de Jesus. E é claro que eu posso esquecê-los, eu vou usar minha colinha aqui. Jesus também fez 5 grandes discursos. O primeiro é o Sermão do Monte. O segundo é a Grande Comissão no capítulo 10. O terceiro, o ensino por parábolas no capítulo 13. O quarto, o governo da igreja, da comunidade, no capítulo 18. E o último grande discurso, o sermão escatológico, no capítulo 25, 23, 24 e 25. Então Jesus, ele está sendo colocado como Moisés. Ele está sendo colocado como um novo paradigma. Antes os judeus pensavam na lei. Agora Jesus traz o evangelho, traz a graça. E o texto que nós acabamos de ler é o final desse primeiro grande discurso. É o final e é o encerramento. E depois você pode estudar Mateus em sua casa. A partir do capítulo 8, Mateus vai narrar 10 milagres consecutivos, não em ordem cronológica, mas ele narra consecutivamente para provar que Jesus não era só um Deus que fala, mas é um Deus que faz acontecer. Então você lê na sua casa, do 5 ao 7 Jesus está falando, do 8 em diante Jesus cura 10, faz 10 milagres em seguida, porque ele fala e ele acontece. É assim que é o nosso Deus. Chegamos no capítulo 7, versículo 24, Jesus está acabando o seu sermão. Jesus está terminando a sua fala. E imagine você aí na sua mente, Jesus próximo do mar, num elevado, o vento do mar levava a sua palavra para o povo, e o povo sentado ouvindo o Senhor. Então ele diz, versículo 24, tendo dito tudo isso, ensinado tudo o que eu ensinei, todo aquele que vai escutar as minhas palavras e coloca em prática, ele não só escuta, eu vou semelhar um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O outro que escuta e não coloca em prática, é alguém insensato, que colocou a sua casa sobre a areia. E aí a gente pode pensar, né, Kleber? Quem é que ia construir uma casa sobre a areia? A areia da praia. É natural a gente pensar isso. Só que a gente tem que atentar para o contexto que Jesus está falando. Esse contexto da Palestina, havia locais que, por causa do calor do sol e da temperatura muito quente, o chão, ainda que arenoso, ele ficava duro, ele ficava muito firme. Só que quando vinha o temporal, quando vinha aquilo que os profetas vão chamar como chuvas temporãs, que eram as chuvas pesadas, e se você ler os profetas da Bíblia na sua casa, você vai ouvir falar sobre as chuvas temporãs e as chuvas seródias, que eram as chuvas leves e as chuvas pesadas, de acordo com o tempo e de acordo com as estações. Quando vinham as chuvas pesadas, aquele terreno arenoso, ele logo virava lama, ele enganava. Então a Palestina ainda hoje ela é assim, há terrenos de pedra, terrenos rochosos, e há terrenos que é arenoso, mas por causa do calor fica firme, e quando vem uma chuva forte, aquilo vira lama.
Então Jesus ele está comparando isso aqui. Ele está falando, olha só, aquele que escuta as minhas palavras, é o que olha para a minha palavra e coloca em prática. Ele pratica e ele coloca seus pés sobre uma rocha firme. Outro é o que me engana que eu gosto. Entendeu? É um terreno arenoso. É um terreno que engana bem, mas que quando vem a chuva, ele é o primeiro a ceder. É o famoso me engana que eu gosto. Eu escuto, eu gosto, eu até finjo que pratico, mas de verdade eu não sou cristão. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ou melhor, de verdade eu sou um imprudente. E aí ele vai falar algo muito interessante. Ele vai dizer, ó, desceram as chuvas, correram os rios e assopraram os ventos. A primeira coisa que Jesus fala que vai cair sobre essa casa, ou sobre a casa dos dois, é as chuvas. E o que significa, ou o que simboliza as chuvas? As chuvas simbolizam as circunstâncias da vida. A Bíblia diz que o sol nasce para os justos e para os injustos. O sol ele vai nascer para todos nós. E hoje que sol, né, meus irmãos? Hoje deu uma lembradinha do verão. Semana passada estava um frio só, né, Jorge? Semana passada a gente estava aqui de casaco com prazer de usar máscara. Por quê? Porque estava frio. Hoje a gente só queria arrancar essa máscara da cara, ficava um calor insuportável. Porque o sol nasce para os justos e para os injustos. O sol nasce para os magrinhos e para os gordinhos. E os gordinhos sofrem mais, é claro, né? Mas deixa para lá. Porque o sol nasce para todos. E assim são os ventos. Assim são os dias. Assim são as estações. E assim também são as chuvas. E as chuvas, elas podem ser bênção, mas podem ser maldição. Por quê? Porque quando alguém quer plantar alguma coisa, o que essa pessoa espera? As chuvas. As chuvas são aquilo que vai trazer provisão. As chuvas eram tão importantes na Bíblia que os judeus criaram uma festa. Você pode ler lá no Levítico. Os judeus criaram uma festa para comemorar as chuvas vindas dos céus. A festa do tabernáculo era também conhecida como a festa das chuvas, a festa das águas. E é aproveitando isso, aproveitando esse contexto, que em João capítulo 8 Jesus vai dizer, vocês conhecem a água, né? Conhecem as chuvas, conhecem a festa dos tabernáculos, mas eu sou a água viva, e todo aquele que beber de mim jamais terá sede. Lá em João capítulo 8, Jesus está na festa do tabernáculo. Jesus era inteligente, ele usa o contexto, usa as festas para poder pregar o evangelho. E aí, você observa, as chuvas ela tem uma grande importância, a importância de você poder plantar e esperar que a chuva alimente o solo para poder a semente germinar e você vir a colher. Isso é a chuva, mas a chuva também pode ser maldição. Para quem? Para quem não tem preparo. E todo brasileiro sabe o que é uma cidade despreparada, não é verdade? Começou as chuvas de março, as águas de março, ou as águas de novembro, você liga a televisão, principalmente em São Paulo, ou cidade para ter enchente. Mas não é só lá, aqui também, e a gente sabe do que é capaz. O que acontece? Uma vez teve uma enchente, foi ali perto do Shopping Carioca, e estava em obra, foi na época que estava em obra ali na porta do Shopping Carioca, eles estavam mudando um encanamento embaixo. Um ônibus entrou dentro de um buraco. Uma enchente fez um ônibus ficar virado de lado dentro de um buraco. Por quê? Porque a cidade não estava preparada para receber aquela quantidade de água, aquela quantidade de chuva. O que significa as chuvas, pastor? As chuvas significam as circunstâncias que vão vir para mim e para você. As provações, as dificuldades, a porta de emprego que se abre, a porta de emprego que se fecha. A faculdade que eu consigo cursar, a faculdade que eu vou ter que trancar. Um concurso que eu consegui passar, um concurso que eu não consegui passar. E as chuvas vão nascer para todos. E a gente pensa, por vezes, que por sermos cristãos, nós somos privilegiados quanto aos mundanos. Não, Deus vai me privilegiar. Meu irmão e minha irmã, o sol nasceu para todos. Se você não acordar cedo, e aquele ímpio, aquele que é de outra religião, acordar cedo, sair para trabalhar, sair para estudar, e você ficar dormindo, adivinha quem é que vai passar na prova? É ele. E aí você vai de madrugada orar, vai fazer vigília de oração, mas não estuda. O outro se preparou, é ele que vai conquistar, porque o sol nasce para os justos e para os injustos, e a chuva vem para todos.
O que Jesus está dizendo? Aquele que se prepara, aquele que escuta a minha palavra e põe em prática, é alguém que se preparou para a vida. É alguém que se preparou para as circunstâncias. É alguém que entendeu que todas as coisas vão acontecer para todos. Então eu vou colocar a minha casinha na rocha, eu vou me preparar. E aquele que está na areia, é o que eu disse no início, é um me engana que eu gosto. Ele finge que está fazendo alguma coisa. Ele finge que pratica alguma coisa. Finge que estuda. Finge que se prepara. E quando a gente é criança, a mãe da gente, lá em casa era assim, vou contar um segredo para vocês. Lá em casa eu sou o mais novo de 3 irmãos. E aí, vocês querem saber, né, do segredo, né, Juninho? Tá atento, né? Não, tô brincando. Vou contar. Eram 3 irmãos. E eu, o mais novo. O meu irmão mais velho foi o primeiro que saiu para trabalhar. Mais velho, aprende com o pai, né? Sai logo para trabalhar. O meu irmão do meio é excelente de cozinha. Deus deu um dom a ele. Meu Deus do céu. O cara sabe fazer uma comida gostosa. Então, o que minha mãe fez? Esperta, por favor, tome posse dessa cozinha, né? Tome posse desse fogão. E o jovem aqui, sabe cozinhar? Não. Está novo para trabalhar? Vai limpar a casa. Então, desde novo eu aprendi a fazer o quê? A limpar a casa. E eu sei limpar muito bem, obrigado. Não, estou brincando. Mas, sei sim, é verdade, eu sei. É porque eu fico com medo, às vezes, de brincar e pegar mal. Mas é verdade, eu sei limpar a casa. E é pelo menos isso, né? Glória a Deus. Nada a ver. Aí eu limpava a casa lá, só que de vez em quando, meus irmãos, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava. De vez em quando dava aquela preguiça, sabe, adolescente. Sabe aquele adolescente de 12, 13, 15 anos, que gosta de tirar uma soneca, que gosta de dormir? Chegava da escola e abraçava o travesseiro daquele jeito, falava, vem aqui, travesseirinho bonitinho, e abraçava. Aí dava 4, 5, dava a hora da minha mãe e do meu pai chegar. O que eu ia fazer? Ia correndo. Não é, Jorge? Primeira coisa era agitar a casa toda, vou limpar tudo, deixar tudo ajeitado, mas não dava tempo, o inimigo é furioso. Ele fazia minha mãe chegar na hora. Minha mãe chegava, eu estava com a mão lá lavando a louça. A primeira coisa que ela falava é, eu passei o dia na rua trabalhando e essa louça ainda está aí. Toda mãe, né, tem essa voz profética, né? Toda mãe fala isso. Ainda está aí esse negócio. Por quê? Porque era o famoso me engana que eu gosto. Daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu tomo conta. Daqui a pouco eu vou concluir essa obra aqui. O Evangelho não pode ficar para daqui a pouco. O Evangelho não pode ficar para amanhã. Ou você hoje coloca o seu pé na rocha que é Jesus e na sua palavra, ou vai vir as circunstâncias da vida, as chuvas, e você não vai estar preparado. A segunda coisa que Jesus vai dizer aqui, e é muito interessante, ele vai falar, vieram as chuvas e correram os rios. Por quê? Porque nesse contexto da Palestina, quando começa a chover muito, a terra ela vai virando lama, vai se soltando, e é capaz de, em certos terrenos, virar rio de verdade. Jesus ele está usando a geografia de onde ele mora, de onde ele convive, de onde ele vive, para ensinar o Evangelho. E há lugares na Palestina que, se a chuva vier muito forte por muitos dias, vai formando leitos de rio, onde era pedra, onde era terreno pedregoso. Então Jesus está dizendo, olha, você vai enfrentar chuvas e você vai enfrentar rios. E o que são os rios? Os rios são as tentações contrárias do Evangelho. Um rio nunca é o mesmo 2 vezes. Você já ouviu o famoso ditado de que um homem jamais entra no mesmo rio 2 vezes? Por quê? Porque eu não sou o mesmo homem e o rio não é o mesmo. O rio são águas correntes. São coisas que eu enfrento e que por vezes são mais fortes do que eu. E quem aqui já tomou um banho de rio, de cachoeira? É muito bom, né? Só que a água é gelada que só. E quando chove muito, qual é a primeira coisa que a gente escuta? Olha, está perigoso de entrar aí. Está perigoso de levar, de arrastar. Porque o rio é forte. O rio é poderoso.
E quando as chuvas vêm, o rio fica mais poderoso e mais forte ainda. O que significa, pastor, os rios? Os rios significam as vontades da carne, as vontades contrárias ao Evangelho. Os rios significam as forças do mundo que nos atraem e nos levam para longe do Evangelho de Jesus. Jesus está nos ensinando no Sermão do Monte a ser manso, a ser humilde, a ser compassivo. Jesus está nos falando no Sermão do Monte sobre chorar com os que choram, sobre divórcio, sobre oferta, sobre jejum. Jesus vai falar sobre diversos ensinamentos. Jesus está dizendo que você não pode cobiçar, você não pode ficar fazendo jejum para se amostrar, não pode dar oferta para se amostrar, não pode orar para se amostrar. Você precisa ser humilde de coração, pobre de espírito. Jesus está nos ensinando a sua espiritualidade, e depois de ele nos ensinar o que é uma vida cristã de verdade, ele diz: olha só, a tua carne vai gritar. E não adianta de nada você ouvir o Evangelho e pensar que só por ouvir a tua carne não vai gritar. Não adianta de nada você ouvir o Evangelho e só por ouvir não pensar que a ligação vai chegar, a mensagem do WhatsApp vai tocar e você vai ser tentado. E quando nós falamos de tentação, irmãos, nós não estamos falando só de volições carnais, desejos da carne, desejos sexuais. Isso é uma tentação. Existem diversas outras. A tentação de ser trapaceiro, a tentação de ser malandro, a tentação de passar alguém para trás, a tentação de burlar uma regra, de ser mais esperto. Desculpa. E o brasileiro, ele tem aquilo que a gente fala, jeitinho brasileiro, né? Tudo ele tem um jeito malandro, e não é em qualquer contexto que isso é ruim, obviamente. Mas isso, por vezes, se nós não vigiarmos, isso nos leva a pecar. Mas não é somente nisso. Há também o nosso orgulho, o nosso ego, o nosso eu. Tudo isso são rios, irmãos. São rios que nos levam a viver a nossa vontade. E você já observou, quando nós estamos com uma vontade de fazer alguma coisa, e nós sabemos que aquilo é contrário ao Evangelho, como que a gente fica? Seja sincero, a gente fica nervoso, não é? Porque a vontade de fazer, o desejo de pecar, o desejo de errar, a vontade de seguir aquele caminho, vai gritando dentro de nós, vai explodindo dentro de nós, como um rio, como uma corrente, que nada consegue segurar. E se nós não estivermos presos e firmes sobre a rocha do Evangelho, a tentação, os desejos, as vontades vão nos levar como um rio, e quando a gente vê, meus irmãos, a gente já está fora do lugar, já fomos levados embora. Por isso que Jesus está dizendo: sábio, sensato, inteligente é aquele que, escutando essas minhas palavras, segura firme na rocha que é Jesus. Segura firme na rocha e fala: eu vou obedecer, eu vou cumprir o Evangelho, eu vou fazer o que está escrito, porque se nós não lutarmos para obedecermos, nós seremos levados, meus irmãos. E é por isso que a igreja hoje está tão contaminada. Sabe por que a igreja está tão contaminada? Porque a igreja está se deixando levar. Tudo é permitido, tudo pode, tudo vamos fazer de conta que não aconteceu. E meus irmãos e minhas irmãs, você que está ouvindo aí por essa transmissão, não é pastor que controla a nossa vida, não é pai e mãe que controla a nossa vida. Quando nós queremos pecar, é diante disso aqui que nós estamos, e é isso aqui que nos faz resistir à tentação. É a palavra que nos dá força para vencer os nossos instintos, as nossas vontades, o rio que nos leva para distante de Deus. Não é porque o pastor não está te olhando, os seus pais não estão te olhando, o diácono da igreja não está vendo, é porque o Senhor contempla todas as coisas. Os olhos do Senhor são como chama de fogo, Ele contempla os corações de todos nós. E quando vêm as tentações,
os rios, as volições, os desejos, é para Ele que nós temos que olhar e clamar: Senhor, coloca os meus pés sobre a rocha, para eu não pecar contra Ti. Como Davi escreveu nos Salmos, eu tenho que guardar a palavra no meu coração. O Evangelho de Jesus não é algo que eu escuto domingo à noite. O Evangelho de Jesus não é algo que eu aprendo no círculo bíblico. O Evangelho de Jesus é algo que eu coloco em prática na minha vida. Primeiro ele entra no meu intelecto através de um culto racional. Depois ele desce para o meu coração e se torna algo na minha vida. E vai sendo transmitido pelo coração para cada membro do meu corpo. E quando eu observo, o Evangelho e a palavra já está guardada no meu coração. E aí vem os rios, vem as tentações, sopram os desejos, mas eu estou firme na rocha, que é Jesus, e no seu Evangelho. É o Evangelho que nos sustenta. É o Evangelho que nos mantém de pé. Vieram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos. O que são os ventos? E eu fui estudar essa palavra, falei: Jesus, me ajuda aqui. Porque o Senhor não me ajudar, eu não prego. E eu fui estudar um homem chamado Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho. Ele escreveu um livro sobre o Sermão do Monte no século V da igreja, 400 e pouco. E ele disse no seu livro que os ventos são também como aquilo que é assoprado sobre nós. Tá, o que quer dizer isso? É aquilo que é falado para nós. Porque toda vez que nós falamos, nós também assopramos. Toda vez que nós proferimos palavras, sai um hálito da nossa boca. E aí ele fala isso de maneira muito interessante. Ele diz: os ventos são as palavras contrárias ao Evangelho. Os ventos são as palavras contrárias a nós obedecermos à vontade de Deus. Os ventos são os amigos, os parentes, os colegas, que ao invés de nos influenciar para obedecer esse texto, nos influencia para desobedecer à vontade de Deus. E que grande influência tem as palavras sobre nós, não é mesmo? Ainda mais quando vem de um amigo próximo. Você pode ser bênção na vida de alguém proferindo palavras, mas alguém também pode ser maldição sobre a sua vida. A Bíblia diz: obedeça a Deus, faça desse modo. Aí alguém fala: ah, cara, nada a ver. Olha, tem um esqueminha aqui. Ó, tem um jeitinho aqui. Ó, tem uma situação. Esses dias eu estava conversando com um rapaz. Ele trabalhou numa empresa, já saiu dessa empresa. Ele estava me contando: pastor, lá dentro dessa empresa, no setor que eu trabalhavam 2 cristãos, eu e outro. E o pessoal toda sexta-feira ia para uma casa de meninas. E fazia o que tinha que fazer e convidava nós 2. E a gente nunca ia. Até que um dia, o brother lá, que também era da igreja, resolveu ir. Porque não dá nada, pega nada. É só uma vez, pastor não está vendo, não vai me disciplinar. O diácono não está nem sabendo, vai me cumprimentar na porta da igreja. Eu vou. E o rapaz foi. Fez o que tinha que fazer. Na segunda-feira, todos chegaram na empresa para trabalhar. Qual foi a primeira coisa que falaram? Tu não era crente, cara? Os ventos, as influências, as palavras, a voz soprada sobre os nossos ouvidos. E se eu não estiver observando essa voz, essa palavra, ouvindo a voz do Senhor, qual é a voz que eu estou escutando? Os jovens e os adolescentes que estão aqui, quais são os canais que você escuta na internet?
Mas não é só jovem e adolescente, adulto também hoje em dia tem YouTube, tem Facebook. O que você anda visualizando na internet? Esses dias eu estava lá no Twitter, aí eles soltaram um vídeo sobre um site. Olha só, meus irmãos, e obviamente a gente está transmitindo, eu não vou falar o nome das coisas aqui, porque eu não quero sofrer processo. Mas eles soltaram um vídeo sobre um site pornográfico que tem no mundo todo, a sua sede é nos Estados Unidos. E esse site, a principal arma desse site qual é? Você faz um cadastro nele, o vídeo explicativo ele explicava dessa forma. Você faz o cadastro nele e você pode fazer live pornográfica. Você pode transmitir atos. E os principais vídeos gravados e publicados nesse canal é de pedofilia. É de abuso sexual de mulheres. É de mulheres sendo espancadas e abusadas sexualmente. Os homens filmam e colocam na rede mundial e milhares de pessoas assistem. Ventos que enganam, ventos que mentem, ventos que tiram da rota. Sopraram os ventos, e os ventos por vezes nos dá medo, como os discípulos no barco. Os ventos, eles nos são por vezes mais fortes, e a gente começa a ficar apavorado. Ventos da tentação de alguém que está te oferecendo uma porta, de alguém que está te oferecendo uma oportunidade, e escute isso com atenção. Ventos que está sendo soprado contra você, meu irmão e minha irmã, ou alguém que está nos assistindo agora. Eu não sou de brincar com a palavra de Deus, Deus está falando com alguém agora. Ventos que estão soprando contra o seu barco, e você está falando: Senhor, eu não estou aguentando mais, eu vou ceder, porque parece que Jesus está dormindo, mas o Senhor fala agora: eu ainda estou neste barco com você. Ventos soprados, contrários, chamativos. Os ventos estão soprando. Falando isso para me gabar, não. Eu servia com 15 anos de idade, eu servia na igreja e me alimentava do que a igreja me dava. E toda primeira quarta-feira de manhã eu pegava uma sacola, pegava a cesta básica que a igreja me dava, trabalhava, a gente trazia os irmãos, todo mundo para a igreja, fazia um culto, eu ajudava a distribuir a cesta básica. Quando ia todo mundo embora, eu ia separar a minha, botava a minha nas costas e ia embora para casa, porque se eu não levasse a cesta básica, a gente não tinha alimento para o mês todo. Eu sei o que são chuvas, eu sei o que são chuvas. As chuvas vêm para todos nós, mas esse Deus aqui nunca mudou. Ele nunca deixou faltar nada na minha mesa. Eu era o mais novo, eu vi a dificuldade do meu pai e da minha mãe. Meus irmãos ainda viram mais coisa que eu. As chuvas vêm, meus irmãos, as chuvas vêm, mas nós estamos na palavra de Jesus. Os rios também vêm, que são as oportunidades da vida, que são as nossas volições, a nossa carnalidade, os nossos desejos, e eles sopram sobre nós. Mas aonde você está quando o seu desejo aflora? Você está em Jesus ou está em você? E também vem os ventos. Sopram os ventos das oportunidades, sopram os ventos das falsas alianças, sopram os ventos das difamações, sopram os ventos que querem te enganar e te deixar longe de Jesus. E parece que a vida se torna um vendaval, uma turbulência. O tolo, ele pregou isso essa noite. Olha isso, o tolo, ele pregou isso essa noite. Ele escutou isso essa noite, ele assistiu isso essa noite,
e amanhã ele vai viver tudo de novo. Amanhã faltou alguma coisa, ele se desespera, não confia. Amanhã a carne dele gritou, ele vive a carnalidade, não espera, não confia. Amanhã os ventos sopraram, as tribulações chegaram, as oportunidades gritaram, ele vai com a multidão, ele não espera, ele não confia. Esse é o tolo, pode pregar, pode ensinar, pode sentar no púlpito, pode assistir por uma câmera, não importa, é tolo. O prudente é aquele que pode não pregar, pode não ensinar, pode escutar o evangelho de vez em quando, mas quando senta numa igreja para ouvir o evangelho, ou escuta por uma live, se agarra naquela palavra. E aí vem as dificuldades, vem as provações, e ele está firme em Jesus. Eu quero terminar, mas é porque ainda tem algumas coisinhas para falar. Quando eu era criança e estava passando esse momento, lá na igreja onde a gente frequentava, toda segunda-feira, 7 horas da noite, tinha um culto de libertação, Assembleia de Deus, né? Culto de libertação. Minha mãe pegava eu e meus irmãos e ia de Olaria a Penha a pé, para a gente ir para o culto, orar a Deus, para Deus abençoar a nossa casa. E acabou o culto, meu irmão, era voltando a pé. Volta todo mundo a pé, meia hora andando. E não tinha reclamação, não tinha tempo ruim. E não tinha lanche na cantina porque não tinha dinheiro. Era na fome, doido para voltar para casa para jantar. Porque no meio da provação, no meio da dificuldade, é onde a gente mais tem que buscar a Deus e se apegar a Deus. Só que, principalmente para a nossa geração, soprou um vento, correu um rio, choveu um pouquinho. Ah, não vou na igreja não. Ah, pastor, estou desanimado. Ah, tá chato, pastor, vou não. Vou subir numa montanha para ver a natureza. O que está acontecendo com os evangélicos? O que está acontecendo com os cristãos? Estão se apegando em diversas outras coisas, em superstições, em crendices, e estão esquecendo da palavra de Jesus. Não oram mais, não buscam mais, não se dedicam mais, não se agarram mais na rocha. E aí quando vem qualquer vento de doutrina, qualquer coisa novinha, segue e vai embora. E aí você fala, caramba, aquele cara, aquela menina lá, onde está? O que aconteceu? Não sei, pastor. Meus irmãos, vão chover sobre todos, vão ventar sobre todos, o rio vai correr para todos, mas aqueles que estão em Jesus, aqueles que estão na rocha que é Jesus, eles não vão parar, eles não vão desistir. É bem verdade, vai parecer que tem hora que o barco vai virar, tem hora que parece que a gente vai desistir, mas Jesus está ali a descansar, e Ele vai se levantar e virar ao nosso favor, igreja. Fique de pé aí no seu lugar. Jesus é maravilhoso. Grande é o nosso Deus. O Senhor é poderoso. E você que está aí na sua casa, escutando essa live, ou vendo esse vídeo depois, o Senhor contempla o teu coração aí onde você está. Você que está aqui nesse templo, o Senhor te conhece. E Ele está falando conosco nessa noite. Hoje, quando eu estava orando para pregar, eu falei, Senhor, porque a gente que prega, contar um segredo para vocês, a gente que prega, tem dia que a coisa tá boa, tem dia que o sermão tá prontinho, a gente está na ponta da agulha, hoje vai, mas tem dia que parece que o céu tá fechado, meu irmão, e você fala, caramba, hoje vai ser difícil, o negócio não está fluindo. E aí que você vai orar mais ainda. Jesus, estou aqui. E hoje foi desses dias. Eu falei, meu Deus, o negócio não está acontecendo.
Chegar lá, o povo vai estar lá, Jesus. Eu vou falar, Jesus te ama e eu também, vai em paz. Mas Jesus fala, não é? Porque é Ele quem fala. E eu gosto quando Ele faz isso comigo, porque Ele me prova mais uma vez que Ele é soberano e eu sou servo. Feche seus olhos aí onde você está. Quais são as tempestades que têm soprado sobre você? Quais são os rios que têm gritado aí dentro da sua interioridade? Quais são os ventos que gritam nos seus ouvidos e parece que o seu barco vai virar? Que tal você agora falar com Jesus? Jesus, eu sei que você está no barco e eu quero colocar a minha fé, eu quero colocar a minha fortaleza em Ti, Jesus. Esse é o momento de você pedir ajuda a Deus, para que você não seja o insensato, o imprudente, o tolo, o me engana que eu gosto, que escutou tudo isso, vai sair alimentado, vai jantar, vai lanchar, vai embora para casa, amanhã vai amanhecer e vai viver a tua vida normal, como se nada estivesse acontecendo. Isso é imprudente, é insensato, é tolo. O sábio, ele vai mudar a sua vida hoje, aqui diante da palavra de Deus. E não somente aqui, mas através desse vídeo. Feche seus olhos. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo é Teu nome, Jesus. Quem Tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Vamos adorar Ele. Vamos adorar essa canção como uma oração a Ele. Contra as chuvas, contra os rios e os ventos. Adoremos. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Oh, digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Oh, digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Só Tu és. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ah, eu sou Teu. Eu sou Teu. Meu
Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração. O amor que faz mudar o mundo. Cante, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, rocha. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração. O amor que faz mudar o Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração. O amor que faz mudar o Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Jesus, Senhor, nós queremos colocar o nosso coração e a nossa esperança em Ti. Sopra o Teu Espírito sobre nós e renova as nossas forças, Senhor. Ah, Deus, nos coloca alicerçados na Tua palavra, Jesus. Oh, Senhor, porque às vezes vem as chuvas, Senhor, as provações, as dificuldades do dia a dia, e a gente pensa em desistir, e a gente fica ansioso, ansiosa, às vezes chega ao desespero, Senhor. Mas Deus, nós queremos confiar em Ti, queremos esperar em Ti, queremos estar em Ti e confiar num Deus, conforme o Senhor falou no Sermão do Monte, um Pai que supre todas as nossas necessidades. Senhor, muitos são os rios que correm em nós e nos querem conduzir, Deus, a correntes longe de Ti. Desejos, vontades, prazeres, volições, eles gritam, Senhor,
E nós olhamos para a sua palavra, olhamos para ti, e por vezes a gente não consegue cumprir a tua vontade. Por isso nos perdoa, Senhor, e nos ajuda, Deus. Nos salva desse rio, antes que ele nos leve para longe de ti. Ah, Deus, são muitos os ventos que sopram ao contrário e balançam o nosso barco de um lado para o outro, e a gente se sente abandonado, sozinho. As oportunidades, Deus, as conversas, as chamadas, e a gente vai se deixando levar. O vento vai levando o nosso barco, vai soprando sobre o nosso barco, e quando a gente vê, a gente está no meio de uma tribulação, de uma tempestade, e parece que o Senhor não está mais conosco. A gente já não sente mais a sua vontade, a gente já não sente mais a sua presença, Deus. Levanta-te, Senhor, levanta-te no nosso barco, levanta-te na nossa casa, levanta-te na nossa empresa, no nosso dia a dia, na nossa vida, e faz esses ventos soprarem, Deus. Mas acima de todos eles, e no meio de todos eles, nos sustenta na tua palavra, Jesus. Coloca a tua palavra em nós. Queremos estar em ti, queremos nos agarrar contigo, acordar contigo de manhã, tendo a certeza que o Senhor é quem cuida de nós, e deitar a nossa cabeça de noite num travesseiro em paz, tranquilo, sabendo que o Senhor cuida dos seus. Nos sustenta na tua palavra. Sustenta cada irmão que está aqui nessa noite na tua palavra. Sustenta cada irmão que está ouvindo essa mensagem, através desse vídeo, através dessa live, Deus. E se há alguém aqui nessa noite que, ouvindo tudo o que foi dito, deseja entregar a sua vida a Jesus, deseja reconhecer a Jesus como uma rocha que sustenta você, deseja se reconciliar com esse Jesus, o Senhor te alcança nessa noite. O Senhor te abraça nessa noite. Faça essa oração. Ore aí no seu lugar dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Eu quero que o Senhor seja a minha rocha. Você pode fazer aí na sua casa, através desse celular ou desse computador. E você que está aqui nessa noite pode orar agora. E caso você esteja fazendo a sua oração, me procure ao final do culto. Procure um dos pastores, que nós vamos orar pela tua vida. Confie em Jesus como a rocha da sua salvação, e você não vai ser enganado. Jesus, nós oramos assim nessa noite, crendo na tua palavra. Nos conduz de volta para as nossas casas. Nos guarda, Senhor, dessas doenças. Nos guarda dos homens maus. Nos guarda no meio de uma cidade tão perigosa. E nos dá uma semana alicerçados na tua palavra. Nos dá uma semana que a gente possa, no meio do vento, da chuva e dos rios, lembrar de ti e confiar em ti. Nos sustenta, Senhor. Nos segura, Deus. Não nos lança fora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, porque Deus é amor e é nosso Pai, a comunhão e as consolações de um Espírito que se chama Consolador, conosco na dor, seja conosco hoje, essa semana e para todo sempre. Encerre esse culto com uma oração e vá em paz no nome de Jesus.